Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias, de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Guerra contra os edomitas. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali, eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá que ficavam entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: Por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei o interrompeu, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Guerra contra Israel. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: Uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados
e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias de Judá. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gate, de Jâmnia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazeias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda a parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso.
O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 27. O reinado de Jotão de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo. Mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigia nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem, todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso porque seguia fielmente à vontade do Senhor seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acás de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor seu Deus e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acás sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acás.
Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Maaseías, filho do rei Acás. Matou também Asricã, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. O profeta Oded. Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Hadlai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros. Das coisas que tinham sido trazidas de Judá, eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para a sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Acás pede socorro aos assírios. Nessa mesma época, o rei Acás mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acás e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote, e também as cidades de Socó, Tina e Ginzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acás, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidades, e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser, da Assíria, marchou com o seu exército contra Acás, e em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acás pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não adiantou nada. Os pecados e a morte de Acás. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acás cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acás era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: Os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto, vou-lhes oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acás pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços.
fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim, ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acás fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. O reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor: a purificação do templo. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, onde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: do grupo de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Sinri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo o que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedrom. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala da entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: Purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos e a mesa para os pães oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acás, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor.
O templo é dedicado a Deus. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco de sangue e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida, pegaram os bodes, que eram o sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas, para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo. Pois o rei havia ordenado que o sacrifício, que era completamente queimado, e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: Vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão, foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados. E por isso, os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim, começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, a comemoração da Páscoa. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no 2º mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no 1º mês.
Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus antepassados e como os seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo, que ele separou para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor, nosso Deus, é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Aser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e os jogaram no vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias, e assim fizeram com muita alegria.
O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa, e muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre, o povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas, de pé, pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles.